Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos de um personagem que com certeza muitos de vocês não conhecem. Esse rapaz aqui, o nome dele, Mo Farah. Ele é um atleta do atletismo, corredor, fundista, que se consagrou nos 5.000 metros e nos 10.000 metros, principalmente nos Jogos Olímpicos, os dois últimos, para ser mais exato. E aí queria trazer vocês um pouquinho mais próximo desse mundo do atletismo, na qual temos muitos heróis e pouco conhecemos sobre eles. Logo, trazer um cara contemporâneo a nós ajuda muito, até porque ele continua competindo, logo também continua fazendo grandes feitos. Se tiver a oportunidade de conhecê-lo melhor, ver vídeos, também é sempre bacana, até porque ele tem uma história muito legal e muito inspiradora, até porque ele passou muitas dificuldades em sua infância, e isso a gente vai ver por aqui no vídeo de hoje. E, como sempre, estou aqui também para fazer aqueles pedidos básicos que eu sempre faço para vocês. Por favor, curta esse vídeo, vá lá na mãozinha, clica, ficou azul, já está curtido. Também comente aqui, falando o que você está achando dos vídeos, o que você está achando do canal também, mas principalmente eu quero saber quem que você quer ver aqui. Até porque ainda tem bastantes vídeos por aqui e os personagens estão acabando. Logo, se você tiver alguma ideia, será sempre bem-vinda. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Beleza, galera? Muito importante. E também aciona o sininho, tá? Legal assim, que aí você recebe notificação do YouTube quando novos vídeos estiverem por aqui. Beleza? Então, vamos conhecer esse britânico, corre muito, estilo africano, queniano, que com certeza ajudou muito ele a conseguir as suas medalhas, as suas vitórias dentro do atletismo. Vamos lá, venha comigo conhecer Mo Farah. Simbora! Mohamed Adi Jama Farah nasceu no ano de 1983 na cidade de Mogadíscio, lá na Somália. E ele sempre muito pobre, uma família bem humilde, nasceu num período onde o seu país natal sofria com muitos conflitos, muitas guerras, principalmente entre povoados lá da Somália. E por conta disso, ele teve muita dificuldade, com a sua família, claro, de se estabelecer em um local. Seu pai até tentava trabalhar, ele era um empresário da região, mas não conseguia se manter fixo num local. Nisso, seu pai acabou partindo para a Inglaterra para tentar a vida, enquanto isso, deixou seus filhos lá na Somália para sobreviver, tentar fazer alguma coisa, até porque ele não tinha condições ainda de levar os dois meninos para a Inglaterra. Por acaso, não mencionei, Farah tem um irmão gêmeo, que ficou com ele boa parte da sua infância lá na Somália. Mas enquanto seu pai estava lá na Inglaterra tentando ganhar um dinheiro, o ganha-pão de cada dia, eles mudavam muito de cidade, exatamente pelo número grande de conflitos que haviam por ali. Ainda muito jovem, ele se mudou para a cidade de Gabli, e ficou lá durante muito pouco tempo. A cidade onde ele morou mais tempo durante a sua infância foi a Djibouti, também lá na Somália. E lá ele ficou até seus 8 anos de idade. Para você ter uma noção aí, 3 cidades que ele morou num período de 8 anos é muito pouca coisa. Ainda mais levando em conta o porquê dessas mudanças. E com isso, seu pai conseguiu, teoricamente, se estabelecer lá na Inglaterra, em Londres, e chamou os seus filhos para ir morar com ele. E os dois foram. Só que a situação ainda não estava muito fácil, ainda mais levando em consideração que são imigrantes. A dificuldade que você tem de se adaptar a um país, tanto fisicamente, como também na língua, né? Você poder se comunicar é muito complicado. E o Mo Farah não tinha conhecimento nenhum da língua inglesa, o que dificultou mais ainda a sua adaptação. E conforme o tempo foi passando, ele aprendendo a língua e tendo que ajudar também seu pai a conseguir um dinheiro, a sua família a conseguir uma grana, ele teve que trabalhar além de estudar, é claro. E ele foi trabalhar
No McDonald's, pois é, o seu primeiro trabalho foi no McDonald's. E assim ele ajudava o pai também dentro de casa, assim como também seu irmão. E na escola ele adorava fazer esportes. Como todo bom garoto também adora dar uma corrida, pegar uma bola, jogar, né? Assim todos nós fomos. E com ele não foi diferente. Tava lá se divertindo e numa dessas corridas que ele estava tendo, foi descoberto pelo seu professor de educação física na época. Viu nele uma qualidade muito grande, principalmente no âmbito da corrida, porque ele tinha um biotipo muito favorável. Principalmente que ele nasceu lá na África, na região ali próxima do Quênia, onde nós vemos grandes corredores nascendo lá, principalmente de longa distância. E aí ele falou, vamos investir nesse rapaz. Só que o Mo Farah não queria muito ir pro lado do atletismo, não. Lá na Inglaterra, ele aprendeu a conviver muito, principalmente com o futebol. E ele é um torcedor ávido da equipe do Arsenal. Tanto é que a ideia dele, se ele fosse seguir a carreira de atleta, era ser jogador do clube inglês, do Arsenal. Caso não desse certo, ele optaria para ser mecânico. E assim, ele já tinha um plano até traçado. Porém, as pessoas em torno dele deram uma pressãozinha, falando com ele, pô, você tem talento, cara, você é diferenciado, vai nessa que vai dar certo. E assim, conseguiram convencê-lo, e ele enveredou aí por esse caminho para se tornar um atleta de atletismo, de corrida, principalmente de fundo. E assim, o caminho de Mo Farah estava aberto para se tornar um dos grandes fundistas da história do esporte. E aí, a gente vai ver o que ele conquistou a partir de agora. Mas antes de falarmos especificamente da carreira profissional de Mo Farah, vamos falar um pouquinho desse início de trajetória dele. Até porque ele não ficou exclusivamente na pista, no atletismo. Ele também competiu na modalidade de cross country, que é como se fosse uma trilha, correndo em trilha. E isso ajudou muito ele também a ganhar resistência. Com 13 anos de idade, ele já competia no cross country. E ele sobrava em relação aos seus colegas, seus amigos, que estavam ali perto dele, e também os outros integrantes, participantes lá na Inglaterra. Nesse período aí de escola, ele conseguiu nada mais nada menos que 5 títulos individuais dentro dessa modalidade. Ou seja, ele dominava o âmbito do cross country. E assim começou a chamar mais atenção dos olheiros para a facilidade com que ele corria. Claro que já tinha todo o biotipo que ele já tinha vindo da África, ali da Somália, próximo do Quênia, ou seja, já tinha tudo realmente para ser um grande corredor, como as pessoas que nascem naquela região já o são. Tanto é que tinha um filantropo amante do esporte chamado Ed Colocundus, que é um nome bem esquisito, mas eu achei interessante trazer para cá, viu a possibilidade muito grande de elevar o nome do Reino Unido nas competições olímpicas, principalmente no atletismo, que é o caso. E fez todos os pagamentos necessários de taxas para que o Mo Farah pudesse se naturalizar da Grã-Bretanha, se naturalizar inglês. E assim ele o fez. O menino pôde começar a competir pelo país que o acolheu sua família, e assim a sua trajetória realmente começou a ser a voos. O primeiro grande título de Mo Farah aconteceu no ano de 2001, no Europeu Júnior, onde ele participou e conquistou a medalha de ouro nos 5.000 metros. Ainda mais nesse período, ele ganhou tanta notoriedade que chamou a atenção de uma faculdade, a St. Mary's, que quis chamou-o para que ele pudesse estudar lá. Ele começou seus estudos, porém, vendo a oportunidade de se tornar profissional já muito cedo, resolveu largar a faculdade e focou sua carreira já nas pistas e também no cross country. E assim ele fez, se tornando um grande nome, que agora sim a gente vai entrar com maior detalhe. Já visando sua carreira profissional, ele decidiu se excluir um pouquinho do mundo e focar no seu treinamento. Lembrando que isso é muito comum entre os atletas. Ele se juntou com 2 nomes muito fortes para o futuro para poder fazer isso. Ficar meio ali no terreno deles, simplesmente para treinar, se desligando do mundo. Esses atletas eram Craig Matron e Mika Kogo. No ano seguinte, em 2006,
isso já começou a dar resultado na vida de Mo Farah. No Campeonato Europeu, ele foi prata na prova dos 5.000 metros. Prova que ele já estava se especializando, se tornando um dos melhores da Europa e, consequentemente, também um dos melhores do mundo. E para variar, como eu falei, que ele não ficava apenas nas provas de pista no atletismo, ele foi campeão europeu do cross country. Ou seja, já estava lá mantendo as duas e conseguindo bons resultados nas duas modalidades. Em 2007, no ano seguinte, ele participou pela primeira vez de um mundial de atletismo, na cidade japonesa de Osaka. E mesmo sem muita experiência, ele foi muito bem na prova de 5.000 metros, que era a especialidade dele, ficando com a 6ª colocação naquele mundial. Em 2008, vendo que ele tinha ainda muito fôlego, podemos dizer assim, para competir em distâncias maiores, ele também se dedicou aos treinamentos para os 10.000 metros, que seria também uma das grandes provas que ele teria aí ao longo de sua carreira. Tanto é que logo já no seu primeiro ano competindo nos 10.000, ele bateu o recorde britânico da prova, estabelecendo assim como um dos grandes fundistas e com certeza um futuro grande nome do esporte britânico. Em 2008 também teve as Olimpíadas, porém esse tema a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente para mostrar o quão importante ele foi nos Jogos Olímpicos também. Em 2009 era uma temporada, digamos, muito dentro do indoor. E dentro do indoor acaba sendo até um pleonasmo. Mas ele se focou muito nas provas e ganhando medalha de ouro no europeu, na prova dos 3.000 metros, e também tendo um bom resultado no Mundial Indoor, que também foi na prova de 5.000 metros, porém aí ele chegou na 7ª colocação. Vendo que ele ainda precisava de algumas coisas para poder ter uma evolução maior e quem sabe disputar ainda mais títulos, ele preferiu, achou melhor, se mudar durante um tempo para treinamento e foi para o Quênia, onde tinha até uma certa altitude, o que ajudaria muito também na questão respiratória dele. No ano de 2009, depois de toda a temporada indoor de atletismo, ele foi para o Quênia treinar e conseguiu muitos bons resultados, tanto nas pistas como também no cross country, onde ele também nunca abandonou. E os resultados na Europa já chegaram no ano seguinte. Ele conquistou o ouro nos 10.000 metros no europeu, no ano de 2010, já se colocando como os principais nomes da modalidade já para os Jogos Olímpicos de 2012, que seriam em sua casa, na Inglaterra, na cidade de Londres. E o ano de 2010 foi tão bom para o Farah que ele ainda recebeu o prêmio de melhor atleta britânico do ano, em todas as modalidades. No ano de 2011, ele viu uma possibilidade de outra modalidade de provas de corrida. Além do cross country e também das pistas, ele enveredou para as corridas de rua. E foi muito bem. Conseguiu os títulos lá no indoor, dentro do atletismo, conseguiu também títulos no cross country e conseguiu algumas vitórias também correndo meia maratona em rua, principalmente em Nova York e na Nova Zelândia. No mesmo ano, no Mundial de Atletismo de Daegu, ele conseguiu o ouro nos 10.000 metros, que seria ali nesse período a melhor prova dele, e conseguiu a prata nos 5.000, que também não é ruim, é claro. Em 2012, ano olímpico, que eu já falei que a gente vai falar na frente, ele conquistou a prova dos 5.000 metros, conseguindo o bicampeonato. Esse feito foi a primeira vez que foi conseguido. Até hoje nenhum atleta conseguiu esse feito de ganhar 2 vezes no Campeonato Europeu esta prova. E aí, já consolidado como um dos grandes velocistas de sua era, no ano de 2013, ele se firmou ainda mais como o grande nome nas provas de fundo dentro das pistas. No Mundial de Moscou, em 2013, ele conseguiu novamente o ouro nos 5.000 e nos 10.000 metros, tendo assim alcançado o feito de se tornar campeão olímpico e mundial de 2 provas de atletismo, feito esse inédito. Além disso, dentro do indoor, ele alcançou os títulos dos 3.000 metros e dos 1.500 metros. Em 2014 foi um marco para a carreira dele também, porque foi a primeira vez que ele correu uma maratona completa. Ele correu 42 quilômetros pela primeira vez, que foi na sua cidade que o acolheu, que é a capital da Inglaterra, Londres. Lá, ele foi muito bem logo para sua primeira, conseguiu na 7ª colocação, o que é muito bom. Se for pensar, sair de 21 km para 42, claro, teve toda a preparação, mas já é um grande resultado.
Nesse ano também teve o Campeonato Europeu de Atletismo, onde mais uma vez, sem muita dificuldade, conseguiu os títulos dos 5 e dos 10 mil metros. No ano de 2015, ele voltou a ter ótimos resultados, principalmente na meia maratona e também no atletismo indoor, onde ele quebrou vários recordes nas duas, tanto individuais como também em âmbito europeu e também alguns mundiais. Esse feito também ajudou muito a ele conseguir o título da Diamond League naquela temporada. E em 2017 chegou o final, a sua hegemonia, podemos dizer assim, nas provas de fundo do atletismo. Na prova de 10 mil metros ele até conseguiu o ouro, porém nas de 5 mil ele não conseguiu se manter na ponta e conseguiu a prata. Mas se for pensar, esse período todo que ele ficou na ponta é bem considerável e também muito marcante. Depois das competições do Mundial, ele decidiu dar um tempo no atletismo de pista e focou apenas nas provas de rua. Com isso, no ano de 2018 e 2019, ele se concentrou exclusivamente para as provas de rua, conseguindo principalmente bons resultados em meia maratona. Ele também corria as maratonas, só que não ia tão bem assim. Conseguiu grandes vitórias em grandes cidades, como por exemplo em Londres. No final de 2019, ele resolveu voltar para as pistas, principalmente para poder competir nas Olimpíadas de Tóquio, que seriam agora no ano de 2020 e vão ser no ano que vem. A ideia dele é poder defender os seus títulos olímpicos, que a gente vai falar agora mesmo. Como vocês já sabem, eu gosto de dar muita importância para os Jogos Olímpicos, até pelo fato de ser o maior evento esportivo do mundo. Então eu separei aqui para a gente contar como é que foi a trajetória de Mo Farah nos Jogos Olímpicos. Ao todo foram 3 participações que ele teve aí ao longo de sua carreira, indo para a 4ª, como eu falei, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A sua primeira participação foi no ano de 2008, lá na China, na cidade de Pequim, onde ele disputou apenas a prova dos 5 mil metros. Ele foi bem para sua primeira Olimpíada, chegando à final. Porém, na final ele teve algumas dificuldades, não terminou entre os primeiros, conseguiu apenas a 17ª colocação. Chegou até a ser um pouco frustrante, até pelos resultados positivos que ele teve em outras competições ao longo da sua preparação para esses Jogos. Nos Jogos seguintes, em sua terra, em Londres, a preparação foi bem maior. Como foi citado, ele até viajou para o Quênia para se preparar. Nesses Jogos ele chegou já como um dos grandes nomes britânicos para conseguir medalhas e não fez feio. Tanto é que nas suas 2 provas, onde ele conseguiu gravar o seu nome na história, nos 5 mil e nos 10 mil metros, ele conquistou a medalha de ouro. Depois disso, já consolidado como um dos principais nomes do atletismo mundial e tendo mantido bons resultados nas provas de Mundial, na Diamond League e também no Indoor, ele chegou nas outras Olimpíadas, nas próximas, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, como um dos grandes favoritos para medalhar novamente. Ele tinha ainda bons competidores com ele e também já não estava na mesma forma, até porque a idade chega para todo mundo, como costumo falar aqui nos vídeos que eu faço. Porém, ele se superou novamente. Conseguiu conquistar a medalha de ouro nos 5 mil metros, até não tendo tantas dificuldades, só que o grande marco dele aconteceu na prova de 10 mil metros, onde ele estava correndo, estava entre os líderes da prova, e no enrosco que ele teve com um outro atleta, ele acabou caindo na pista e perdendo muito tempo. E isso aconteceu na 10ª volta, já no finalzinho, já na parte final da corrida. Ele se levantou rapidamente, o mais rápido que pôde, e deu uma corrida extraordinária para tentar se recuperar. Na última volta já chegou encostando no seu adversário e faltando apenas 300 metros, que é a reta final, ele conseguiu passar e conseguiu assim o bicampeonato olímpico também nos 10 mil metros. E, como eu já falei, ele agora espera aí as Olimpíadas de Tóquio para quem sabe conseguir a sua trinca, assim como conseguiu o Bolt também nas provas dos 100 e nos 200, ele tenta isso na prova de 5 mil e nos 10 mil metros. Aquilo que eu falei, gente, talvez vocês não conheçam tanto esse atleta.
Só que me chamou a atenção na pesquisa, principalmente essa história, principalmente da infância, onde ele sofreu muito, longe do seu pai, longe da sua família, para poder chegar onde ele chegou, saindo lá da África, da Somália, tendo que se mudar muito até chegar em Londres. Mo Farah é mais um atleta de vários outros que a gente não conhece a história e a gente não conhece o quão sofrido foi alcançar os seus objetivos. Alguns atletas, entretanto, não conseguem nem chegar aos pés dos resultados que Mo Farah teve. Então aqui, talvez Mo Farah não seja um dos grandes nomes da história do esporte, mas com certeza é um nome que a gente precisa olhar e usar como exemplo de tantos outros atletas que a gente não conhece e que tiveram uma oportunidade e conseguiram alcançar seus objetivos. A gente tem inúmeras histórias que contam exatamente este acontecimento, né? De pessoas com talento que não conseguiram chegar onde queriam. Então aqui eu deixo para vocês, mais do que falar do grande atleta que foi Mo Farah, porque você conquistar 4 medalhas olímpicas em 2 jogos não é para qualquer um. Aqui no Brasil a gente tem um país enorme, gigantesco. Quantos talentos a gente não perde por falta de investimento, por falta de conhecimento deles? Então, esse é o ponto que eu queria deixar hoje para vocês. Por isso gostando de esporte, porque é uma prova de superação que a gente vê a cada dia, a cada personagem. Isso é muito legal, muito interessante, que a gente tem que levar para a vida, como eu também já mencionei em outros vídeos aqui que eu gravei e que eu postei aqui para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado por estarem até aqui assistindo esse vídeo e aceitando a recomendação do meu irmão que ficou muito no meu ouvido e ele tá certo. Vou deixar aqui para vocês um pedido. Bota uma hashtag aqui, ó. Hashtag Mo Farah. Bota aí, hashtag Mo Farah aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, coloca aí Mo Farah nos comentários, que aí eu sei mais ou menos que você ficou aqui assistindo tudo e mostrando quão especial foi esse vídeo para você de alguma forma e se você gostou dele. No mais é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Novamente peço para você curtir esse vídeo, faça comentário, Mo Farah, e também se inscreva no canal. Não se esquecendo de acionar o sininho, ok? E claro, também sempre lembrando, vídeos novos aqui todo domingo às 10 horas da manhã. Não se esqueçam, claro que eu também lembro a todos vocês. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima.